nesse Setembro Amarelo para falar sobre o tema do suicídio. Hoje vamos discutir a perspectiva psicanalítica, né? Essa é a primeira aula sobre a questão do suicídio. Eu vou gravar também um outro vídeo aprofundando mais a questão entre suicídio e narcisismo. Para começar, é importante entendermos, né, que a medicina praticamente tem a cura, ou pelo menos o alívio, de grande parte das dores físicas do ser humano. No caso do suicídio, a coisa fica mais complicada, porque a dor não é uma dor propriamente física. A dor do suicida, a dor daquele que passa a arquitetar a sua própria morte, está relacionado à sua mente, ao seu psiquismo. Nós chamamos normalmente de dor psíquica. Essa dor psíquica é a pior das dores. Por quê? Porque ela está instalada nessa parte invisível, subjetiva do eu, do ser. E aí, para tratar essa parte invisível, né, você vai ter que lidar com a subjetividade do sujeito. Não dá para tratar diretamente, né, o pensamento suicida, a ideação suicida, como se faz na medicina comum. Por quê? Porque estamos lidando com a parte propriamente subjetiva do ser. E é bom, logo nesse início, entender que existe também uma base multifatorial para o desejo suicida, a ideação suicida. Com isso eu estou querendo dizer que existem diversos motivos. Há aqueles que chegam ao suicídio por raiva, há aqueles que chegam por inferioridade, há outros que chegam por causa de uma grande humilhação, há outros que chegam para afetar muitas vezes o outro, para causar dor no outro. Ou seja, percebam, né, que os motivos são variados. Por isso, cada caso é um caso. O psicanalista sabe bem, né, que a principal coisa a se fazer com o suicida, ou pelo menos com o potencial suicida, é deixar ele falar, é deixar ele exteriorizar a sua dor, exteriorizar a sua ferida interna. Da mesma forma que existem feridas físicas que inibem, que causam dor, existem também feridas psíquicas, feridas que estão ligadas, né? É lógico que estão ligadas sempre a um tipo de personalidade, a um tipo de modo de ser. Nem todas as pessoas chegam ao suicídio. Poderíamos dizer que essa é uma resposta, né, das mais radicais em relação à existência. É a tentativa de curar a existência a partir da morte, curar uma dor, escapar do sofrimento através da morte. Então vejam, né, que nesse sentido a ideia de suicídio, o projeto de um suicídio, é aquilo que consideramos mais radical, porque é o desejo de morrer, é o desejo de matar o corpo, de exterminar o corpo. Então vejam, né, que há uma grande contradição no suicídio. Por quê? Porque habitualmente a pessoa está presa, amparada pelo desejo de sobrevivência, pelo instinto de autopreservação. No caso do suicídio, o que ocorre é uma inversão. O indivíduo, para tentar sobreviver ou resguardar alguma dignidade, ele pensa em morrer. Ele pensa em exterminar uma parte do seu sofrimento através da morte. Aí a contradição, né? No suicídio, o indivíduo quer matar o corpo e ao mesmo tempo
há um desejo mais inconsciente de sobreviver. É lógico, né, que esse tipo de escolha é uma escolha desastrosa. Por quê? Porque o indivíduo não vai sobreviver. O que vai restar vai ser apenas um corpo morto. Mas é interessante perceber essa contradição. O suicídio aparece na mente do sujeito suicida como uma resposta à existência, ou mais especificamente, uma resposta aos seus sofrimentos, aos seus limites, à sua inadequação. Ele vai resolver de uma forma desesperada. É até possível lembrar de um pensamento de Kierkegaard, que é um filósofo existencialista, que diz uma coisa muito certa, né? Que cabe bem nesse contexto. Ele diz que o desespero é a intensificação da falta de esperança. O indivíduo desesperado é aquele que eterniza a falta de esperança. É como se ele jogasse a toalha, como se diz popularmente. É como se ele percebesse que a parte mais fraca, a parte que pede a destruição do corpo, venceu aquela parte que quer a sobrevivência. Não esqueçam que no suicídio, para a psicanálise, há sempre um conflito. Por quê? Porque na psicanálise diz-se sempre que quando se fala da dor mental, da dor psíquica, nós estamos falando, na verdade, de um conflito. Nós estamos falando de premências distintas que estão lutando ali para ocupar o lugar de primazia. Por isso, no suicida, há sempre uma parte paradoxal, uma parte que quer se autodestruir e uma parte que quer ainda se preservar, que quer sobreviver. O psicanalista ou psicanálise, a própria psicanálise ou outro método, né, terapêutico, visa sempre fazer com que essa parte forte, essa parte que se liga à sobrevivência, vença. Faça com que o indivíduo escolha viver, continuar vivo. É lógico que nem sempre é possível. Eu sempre digo isso aos meus alunos, né? Em última instância, quem vai tomar a decisão mesmo será a pessoa, será o paciente. Por isso, há pessoas que de forma irreversível chegam ao suicídio. Mas o quanto antes nós detectamos, o quanto antes nós percebemos, né, essa intenção, essas ideações, melhor. Mas podemos fazer com que haja um desvio para essa parte fraca. Podemos fazer com que o indivíduo se desvie para a sua parte mais forte. E aí cabe, né, ao psicanalista ou terapeuta de forma geral entender as razões ocultas, entender o que o indivíduo quer responder através da morte de si, através da sua autodestruição. Afinal de contas, por que a morte parece ser a solução? Quais os dilemas, quais as questões que estão reverberando intimamente? É por isso que a coisa mais importante é a escuta. Fazer com que o indivíduo fale de sua insatisfação, fazer com que o indivíduo fale da sua autoimagem, fale do seu sentimento de empobrecimento interno. Isso é vital. Não adianta imaginar que ajudar o suicida é inicialmente dar receitinhas, ficar dizendo que a vida vale a pena, a vida é bonita, a pessoa tem que esquecer aqueles pensamentos. Não adianta fazer isso. A primeira coisa que você deve fazer é não lidar com o suicida como se ele fosse um bebezinho, uma criança idiota que não sabe o que está fazendo. O suicida muitas vezes sabe, muitas vezes ele é até um indivíduo muito intelectualizado. Às vezes, a intelectualização do suicídio é o pior perigo.
O indivíduo premedita, cria detalhes para chegar ao ato, ele cria razões filosóficas para chegar ao suicídio. Então é importante dizer que para ajudar, primeiro você tem que ouvir bem. Você tem que fazer com que a pessoa fale de sua subjetividade. E depois da pessoa falar da subjetividade, tentar mostrar que existem possibilidades, não dar receitas. Não adianta pensar em 5 passos para ser feliz, isso é besteira. Você, na verdade, precisa mostrar que a existência está estreita na visão daquele indivíduo, de que há outras maneiras, há outras formas de solucionar aqueles dilemas. Muitas vezes a dor que ele está sentindo, a dor da humilhação, a dor da inferioridade, é mais um ponto de vista de que algo real. Se ele mudar o ponto de vista em relação à coisa, ele muda também o afeto, ele muda também o que sentir. Quantas vezes no consultório lidei com pessoas que passaram infâncias muito tristes, traumáticas, e algumas dessas pessoas acabaram por enveredar pelo caminho, do desejo suicida. Durante o tratamento, durante a terapia, o indivíduo conseguiu se safar daquela possibilidade de suicídio à medida que ele começou a perceber que o olhar dele estava preso ao passado. Ele estava se vendo sempre como a mesma pessoa, estava se vendo como uma criança frágil que estava sendo abusada, estava se vendo como o infante que não podia se livrar da situação, a criança dependente que precisava depender até mesmo de pessoas perversas. Lentamente, a partir do tratamento, a pessoa pode perceber que ele não é mais esse ser dependente. Ele não é mais esse ser que é estigmatizado, que é de alguma forma abusado por outrem. Não, ele pode ser dono da sua própria vida, pode ser artífice de parte do seu destino. Não há como mudar o passado, mas o presente é uma coisa que está sendo feita agora. Por isso, o olhar que nós colocamos sobre as coisas, sobre os objetos, define o que sentimos pelo mundo e por nós mesmos. Vejam que a terapia não visa, de uma forma mágica, levar o indivíduo a gostar da vida de repente. A primeira coisa não é gostar da vida, é gostar de si mesmo, é recuperar o amor próprio. O indivíduo que pensa em autodestruir-se é o indivíduo que não tem amor próprio, que houve um esvaziamento desse amor próprio. E como há esse esvaziamento, primeiro você vai ter que lidar com essas questões, ligadas ao amor próprio. Fazer com que a pessoa se aceite do jeito que ela é. Eu sempre digo isso aos meus pacientes: se você está obeso, e se você não gostar de você, você vai ser obeso sempre, porque você não gosta de você. Como é que você vai melhorar? Como é que você vai pensar em soluções que façam você melhorar se você não se aceita? Então a primeira coisa é a aceitação. E essa aceitação, ela pode passar pelo filtro do outro. Quantas vezes ajudar um suicida é ajudar o indivíduo a mudar também o seu entorno ambiental. Começar a conviver com pessoas mais positivas. Começar a conviver com pessoas que querem o seu bem. Às vezes, a auto-baixa estima, o desejo de morte, está ligado ao ambiente, está ligado àquele tipo de pessoas que nós escolhemos para estar juntos. Então é muito importante não esquecer que não há uma única solução. A solução dada pela psicanálise é a mesma solução de todas as outras afecções mentais, psíquicas.
que é a de examinar o conflito, de entender qual é o conflito propriamente que está estabelecido. No desejo de morte não existe aí, né, uma exceção, existe também um conflito. E entender melhor esse conflito é a única solução dada para o tratamento dessas ideações suicidas. Eu devo sempre destacar que essa ideia de cachorro que late não morde não se aplica ao suicida. Se o suicida diz que não quer mais viver, de que está pronto para se autodestruir, ele pode fazer aquilo. Mesmo que não queira integralmente, ele pode até perder o controle. Há muitos anos, na minha juventude, eu li um livro chamado Cartas de Suicidas. É um livro muito interessante, ficou marcado algumas das coisas que li, né? Não lembro nem o nome hoje do autor, mas eu sei que algumas das cartas mostravam um certo arrependimento. A pessoa não queria propriamente a morte como solução, mas ele já tinha planejado tudo e muitas vezes o impulso, né, de morte, aquilo que nós chamamos de pulsão de morte, tomava conta do sujeito naquela situação. Em outros casos, lembro que no livro até se dizia que quando se verificava o corpo, percebia-se claramente que o indivíduo tentou voltar atrás e não deu, não pôde. Então isso tudo mostra que é lógico que ninguém está totalmente convencido de que a morte é a solução. Ninguém. Mesmo o suicida, né? Ele luta contra uma parte do seu eu, com uma parte da sua subjetividade. O que o psicanalista ou qualquer outro tipo de terapeuta deve buscar fazer é dar condição dessa parte que quer sobreviver se tornar mais forte, se tornar mais lógica, mais radical. Por quê? Porque se você deixar, o que vai se radicalizar vai ser o oposto, o desejo pela morte. Então essa conversa, ouvir, deixar o indivíduo falar, entender as queixas do indivíduo, é algo essencial para que haja a possível melhora. Há sempre o perigo, né, de uma terapia não surtir efeito, de um indivíduo chegar ao suicídio. Mas há também, né, até a partir de experiências que tive e que ouvi de outros terapeutas, há a chance do indivíduo mudar radicalmente a sua vida. A chance do indivíduo transformar-se à medida que ele consiga transformar o seu olhar, a sua maneira de significar a existência e também o seu próprio eu. É aí que entra o motivo, o tema, para o próximo vídeo. Eu vou falar sobre suicídio e narcisismo. Vocês vão perceber que essa coisa da autoimagem é a coisa principal que move ao suicídio. Então nós devemos entender bem como uma autoimagem deficitária pode ser pensada como o principal mote do suicídio. Então eu vou terminar por aqui esse vídeo, mas volto em um outro vídeo falando sobre suicídio e narcisismo. Até lá!